Muito boa noite. Nós saudamos a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria a gente poder estar aqui. Primeira vez que eu venho a esta igreja e é uma alegria poder estar aqui conhecendo um pouco mais do povo de Deus. É uma satisfação enorme também a responsabilidade que recebemos de pregar a palavra do Senhor no púlpito onde nós sabemos da grandeza e da responsabilidade que a palavra de Deus precisa ser pregada. E para nós também é uma honra estarmos aqui na igreja a qual nosso irmão reverendo Arthur tem sido ministro do Senhor para pastorear o rebanho do Senhor. Como ele disse, ele é filho da igreja presbiteriana de Mutuá. Os irmãos ali têm um carinho enorme pelo nosso irmão reverendo Arthur. E certamente é recíproca, né? Todas as vezes que ele vai ali, a gente vê, né, um carinho enorme que ele demonstra para com a igreja e a igreja para com ele. E nós ficamos lisonjeados e nos sentimos abençoados pelo privilégio de estarmos aqui, nesta que é uma das datas importantes para esta igreja, onde é o mês de aniversário da igreja, 27 aninhos aí. Né? Então, parabéns a toda a igreja, parabéns pela trajetória de todos vocês, do conselho desta igreja, né? Como nós estávamos conversando um pouquinho ali, né, antes do início do culto. Percalços, né, acontecem durante esses 27 anos, muitos altos e baixos, muitas situações adversas, mas também muitas bênçãos, muitos frutos colhidos, né, para a glória de Deus. Então, parabéns pela perseverança, parabéns pela trajetória desta igreja, que Deus continue com suas mãos estendidas sobre esta igreja, sobre o conselho desta igreja, sobre o ministro desta igreja e sobre todos vocês, ovelhas deste aprisco, né, que Deus os abençoe de modo abundante. Nós estamos aqui e trazemos um grande abraço, nosso conselho ali da Igreja Presbiteriana de Mutuá. Nós temos o privilégio e a satisfação de pastorearmos não só a Igreja de Mutuá, mas também temos assistido a Igreja Presbiteriana Monte Hermon, no Galo Branco, e trazemos também um grande abraço do conselho daquela igreja. Estamos aqui nesta noite com a minha esposa Rosilene, lá atrás, lá no último banco. Os nossos filhos, o Heitor, de 8 anos, que já foi para a salinha, feliz da vida, e a Maria Eduarda, que hoje está completando 5 meses. Então, é uma satisfação para nós estarmos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Darley, tá? Como já foi dito aqui pelo nosso irmão reverendo. Tá? E hoje nós temos aqui a incumbência e a responsabilidade de trazermos a palavra do Senhor. A nossa irmã chegou e falou, eu já conheço você. Eu falei, rapaz, agora dobrou a responsabilidade, né, da palavra de Deus. Mas que maravilha e que privilégio, irmãos. Sem mais delongas, eu quero convidar você, por gentileza, a que abra a palavra do Senhor, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. E nós vamos ler a partir do verso 23. Ok? Mateus 18. Do verso 23 até o verso 35. A palavra do Senhor diz assim. A minha versão é a revista e atualizada, tá, irmãos? Então, aqui os irmãos usam a NVI, então, possivelmente vai estar diferente aí a leitura. No entanto, o sentido é o mesmo. Vamos lá. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes,
Indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. O Senhor seja bendito em abençoar a sua leitura, a leitura da sua santa e bendita palavra. Queridos irmãos, nós queremos ilustrar esse ensinamento de Jesus com um pequeno fato histórico muito marcante. Esse fato acontece no dia 6 de agosto de 1945, quando os Estados Unidos, então, realizam um ataque nuclear. Um ataque nuclear que atinge, então, a cidade de Hiroshima. E, nesse ataque, 140 mil pessoas perdem suas vidas. O segundo ataque, 3 dias depois, teve como alvo agora a cidade de Nagasaki e provocou, então, mais 70 mil vítimas fatais. O que talvez muitos não se lembrem, ou talvez também não conheçam, é que no dia 7 de dezembro de 1941, um homem chamado Mitsu Fuchida, ele comanda a força aérea japonesa em um ataque repentino, um ataque surpreendente e avassalador, queridos, contra a frota americana em Pearl Harbor, lá no Havaí. E nesse ataque, afunda-se, então, uma boa parte da frota dos Estados Unidos, lá no Pacífico. Era um domingo de manhã, os soldados americanos estavam todos, a maioria deles, na igreja, né? E, de repente, foram surpreendidos naquele fatídico ataque japonês. As tentativas do governo de Washington, de modo que pudessem impedir as constantes ameaças do Japão contra a China, contra a integridade da China, teriam talvez motivado aí a atitude dos japoneses, para que então pudessem acabar ali ou se livrar da presença dos americanos no continente asiático. E aí, um dia depois desse ataque em Pearl Harbor, o presidente Roosevelt, ele entregou ao Congresso dos Estados Unidos uma mensagem, anunciando então o desejo de declarar guerra contra o Japão. Desejo este que foi prontamente atendido, aceito ali pelo Congresso. Então, através do rádio, todos os norte-americanos ficaram sabendo, então, daquele acontecimento e da decisão tomada pelo governo por meio de um pronunciamento feito pelo presidente Roosevelt na ocasião. Através do rádio, ele se pronuncia e as pessoas em todo aquele lugar ficam sabendo do acontecimento catastrófico. Conta-se que a notícia do ataque à cidade de Pearl Harbor, na verdade, quando ela foi dada na América, um soldado americano chamado Jake DeChazer, esse cara, ele se propôs, então, a comandar um ataque contra o Japão, né? Um ataque ali para bombardear a cidade de Tóquio. E esse soldado parte nessa empreitada, né? No entanto, ele fracassa. E ao fracassar, ele é capturado pelos japoneses. Capturado, então, ele agora se vê numa prisão, sob maus tratos, escassez de pão e com violência descomunal. Estava já próximo a morrer ali, naquele cárcere. Foi quando, de repente, providencialmente, alguém faz chegar a ele um pedaço de um texto bíblico, já num papel rasgado, amarelado, que falava sobre a questão do perdão. E no trecho do texto, referia-se ao momento em que Jesus Cristo, ali pregado na cruz, alvo das mais terríveis agruras, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nesse momento, ao ler esta palavra, aquele homem, Jake DeChazer, ali mesmo na prisão, ali mesmo naquele cárcere, ele conhece a Jesus.
Ele se rende ao senhorio de Jesus. E Deus dá para aquele homem a graça e o poder de perdoar, então, os japoneses. Jake, ao final da Segunda Guerra já, agora liberto, ele volta para a América. Não mais para preparar um ataque ao Japão, mas ele volta para se preparar, então, no seminário. Ele volta para mergulhar no Instituto Bíblico, no seminário, naquela situação. A gente fala seminário aqui, lá chamam de Instituto Bíblico. Né? E ele, então, busca se preparar agora para ser um missionário. Após a conclusão daquele curso, dos seus estudos, agora já como missionário, Jake, então, decide retornar ao Japão para anunciar agora a palavra de Deus entre os japoneses. Ele escreveu um testemunho em um folheto, contando, então, a história da sua conversão numa prisão japonesa. E imprimiu esse testemunho, distribuiu ele aos milhares na cidade de Tóquio. Acontece que, um dia, Mitsu Fuchida, aquele mesmo homem que comandou o ataque em Pearl Harbor, ele pega um desses folhetos, queridos irmãos. Ele lê o testemunho de Desazé e também se converte ao Senhor. Passados alguns tempos mais tarde, Jake e Mitsu Fuchida estavam juntos, em cima de um mesmo palanque em praça pública, lá na cidade de Tóquio, no Japão, pregando a palavra de Deus e demonstrando o poder do perdão, que é maior do que o poder do ódio que separavam aquelas duas nações. Meus irmãos, Jesus aqui nesse texto, ele está usando então agora uma parábola para complementar a resposta que ele mesmo, Jesus, estava dando agora ao apóstolo Pedro, que era conhecedor da lei, que era conhecedor dos profetas, que entendia bem a tradição judaica. Portanto, Pedro, ele sabia exatamente o que devia fazer, que ele deveria perdoar o seu próximo, que ele deveria perdoar o seu semelhante. Ele sabia exatamente qual era o seu dever. Mas Pedro, irmãos, ele tinha uma dúvida. Qual era o limite para se perdoar? Afinal de contas, há um limite para o perdão? Pedro, meus irmãos, ele pensava que devia se perdoar até 7 vezes. Ele achava que isso era o suficiente. Talvez ele achasse também que Jesus diria algo do tipo: sim, Pedro, é o bastante, vai nessa força aí. Só que a palavra de Jesus para ele é a seguinte: não te digo até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7, que deve ser dado o perdão. Então Jesus, meus irmãos, ele multiplica os dois números, 7 e 10. Números esses que simbolizam a perfeição. Então Jesus ele acrescenta outros 7. Ele diz o seguinte: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isto é, a perfeição vezes a perfeição, mais a perfeição. Jesus aqui dá a ideia, meus irmãos, de infinito, demonstrando para Pedro, para os seus demais apóstolos, que a misericórdia de Deus é tão grande, que ela não pode ser medida. Jesus ensina ao apóstolo Pedro, então, que após ele, Pedro, recebeu o perdão de Deus, Pedro também deveria demonstrar perdão, deveria demonstrar misericórdia ao seu próximo. Pedro deveria aprender isso. Jesus aqui, meus irmãos, então, explica a magnitude do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que deve ser refletida no seu povo. Jesus ensina aqui agora a parábola do credor, então, do credor incompassivo, dizendo que, em um dia de prestação de contas, um rei chama, então, os seus servos para prestarem contas, e os servos do rei trazem para o rei um homem que devia 10.000 talentos para esse rei. É bom que a gente entenda aqui que o tipo de talento que se refere aqui, meus irmãos, equivalia não menos de 6.000 denários. 6.000 denários, tá? Então, um operário comum, naquele contexto, trabalhava durante 6 dias da semana e descansava no sábado, tá? Esses 6 dias rendia para ele semanalmente 6 denários. Sendo assim, um operário ele precisaria trabalhar 1.000 semanas para ganhar um só talento. Ele devia, lembra-se que ele devia quantos talentos? 10.000. Ele precisaria trabalhar 1.000 semanas para ganhar um talento só. Tá? Então, vejam, aquele homem, mesmo que juntasse todas as suas economias, certamente, meus irmãos, ele não conseguiria amortizar o seu débito. Essa é a realidade. Ele não conseguiria pagar. Mas aí, vendo o rei
que aquele homem não tinha condições de pagar a sua dívida, o que o rei faz? Ele ordena que aquele homem seja vendido ele, sua mulher, seus filhos, seus bens, para que pagasse, então, a dívida. Né? Porém, esse contexto era um contexto fora de Israel. Israel não tinha a prática de vender escravos. Né? Esse contexto, então, essa parábola se refere a um costume de Israel. Tá? Porém, o servo, ele se prostra diante do seu senhor e roga, "Ser paciente para comigo, e tudo te pagarei." É o que o texto vai dizer. Jesus, então, ele continua ilustrando aqui agora, dizendo que o coração do rei, ele se comove, ele se move de compaixão e deixa, então, aquele homem ir livre. Ele perdoa a dívida daquele homem. Literalmente, ele cancela, né, a dívida, o empréstimo. Ou seja, ele absolve, né, a dívida daquele homem. A sequência da história, ela passa agora por uma mudança. Que mudança é esta? O servo que havia sido perdoado, agora ele encontra o seu conservo que lhe devia uma bagatela. O valor era irrisório. Mas esse homem agarra o seu conservo, agarra ele pela garganta, sufoca aquele homem e exige o pagamento da dívida. Tá? E o conservo, então, aquele conservo pede por clemência. Ele pede por compaixão, por misericórdia. No entanto, o credor não atende a súplica dele. Aquele credor lança, então, o seu conservo na prisão. O texto no versículo de número 30, ele mostra que aquele homem estava irredutível, embora o homem clamasse por misericórdia, o servo estava irredutível agora. O contexto subentende que aquele homem, ele não só se recusou a perdoar ou a mostrar compaixão, mas ele persistiu na sua recusa em não perdoar a dívida daquele homem para com ele. E em vez, uma situação daquela ninharia, não era permitido para ele vender o homem como escravo, mas, por outro lado, era permitido ele, legalmente, sentenciar tal homem à prisão ou a trabalhos forçados. E as pessoas que estavam ali ao redor e viram aquilo acontecendo, ficaram muito tristes e foram relatar ao rei toda a história. O rei, ao saber desse evento, chamou aquele servo e chama ele de malvado, servo malvado, e lança ele, então, na mão dos verdugos, até que a dívida fosse paga até o último centavo. Jesus, então, meus irmãos, ele termina a parábola dizendo o seguinte: assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, com base, então, nas lições ensinadas por Jesus aqui nessa parábola, nós gostaríamos de convidar vocês, por favor, a refletirmos aqui sobre 3 pontos importantes do seguinte tema: não existe limites para o perdão. Não existe limites para o perdão. E o primeiro ponto deste tema é: o perdão, queridos, é uma ação de compaixão e de misericórdia. Repetindo, o perdão é uma ação de compaixão e de misericórdia. Tá? Jesus, irmãos, é bom que a gente saiba aqui que Jesus está falando aqui uma hipérbole. Por quê? Porque nenhum judeu, naquele contexto, primeiro século, poderia dever 10.000 talentos. Isso era impossível. Jesus está usando uma hipérbole, fazendo aqui uma figura de linguagem, né, para mostrar o tamanho do perdão de Deus na vida do homem. Um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Né? 35 quilos de ouro. 10.000 talentos equivalia a 350.000 quilos de ouro. Para que você entenda um pouquinho dessa dimensão, todos os impostos das cidades da Galileia, da Judéia, da Pérea e Samaria, durante, meus irmãos, um ano, todos os impostos eram de 800 talentos apenas. 10.000 talentos era o valor do imposto, né, da nação de Israel durante 13 anos. 13 anos era o suficiente, era, na verdade, né, aquilo que geraria 10.000 talentos. 13 anos de impostos, então, da nação de Israel. Então, vejam, aquele servo devedor da parábola, ele se prostra diante do seu rei, ele pede paciência e diz: eu vou pagar toda a dívida. Eu vou pagar toda a dívida. Mas ele deveria saber, queridos irmãos, isso era impossível.
Ele deveria saber que isso não era possível, era algo que ele não conseguiria jamais. Não tinha possibilidade disso acontecer. Tá? Por quê? Porque ele precisaria, de modo eficiente, né, trabalhar ali durante pelo menos 150 mil anos para que ele pudesse conseguir 1000 talentos. Mas ele devia, não 1000 talentos, ele devia 10.000 talentos. Sabe o que Jesus quer dizer com isso aqui, meus irmãos? Jesus quer dizer o seguinte: a dívida daquele homem era impagável. Era impagável. Não havia possibilidade de pagamento para aquela dívida. Da mesma sorte, meus irmãos, da mesma forma, se Deus acrescentasse para você e para mim, para todos nós aqui, 10.000 anos de vida, era insuficiente para que nós pagássemos aquilo que nós devemos a Deus. Não tem possibilidade de pagamento. Jesus, meus irmãos, aqui, ele nos ensina exatamente a prática da misericórdia de Deus, de modo que essa prática, ela não se coloca de modo ocasional ao lado da justiça, tá? Mas Jesus ensina a aplicação tanto da misericórdia quanto da justiça. Essas duas partes, elas andam juntas. Jesus, ele mostra a justiça e mostra a misericórdia de Deus aqui, trabalhando em coadunação, de modo unidas. O rei, primeiramente, aqui, ele assume uma atitude de quê? De direito, de justiça. Por quê? Porque ele dá ordens para que aquele empregado impossibilitado de pagar a dívida, que ele deveria o quê? Ser preso. Ele deveria, então, ser vendido, na verdade. Ele, a mulher, os filhos e todos os bens, para que a dívida fosse paga. Então, uma atitude do rei é uma atitude de justiça, uma atitude agora de direito do rei. Ele tinha uma dívida, aquele homem tinha uma dívida com o rei, tinha que ser paga, né? No entanto, a lei, ela prevê que o devedor, ele deveria ser vendido como escravo, né? Movido, então, aquele rei, comovido pela súplica daquele homem, ele, então, ao insistir com aquele rei para que pudesse ter compaixão dele, aquele rei, por sua vez, agora o liberta, usando com aquele homem devedor, não mais a justiça, mas a misericórdia. Ele libera aquele homem de modo que ele não precisava mais pagar nada. Então, você vê, no primeiro momento é uma atitude de justiça. Tem que ser paga a dívida. Mas ao suplicar ao seu rei, aquele homem, então, recebe agora a misericórdia do rei. Às vezes, meus irmãos, todos nós pensamos que perdoar significa esquecer. E não é isso exatamente. Perdoar não significa esquecer, ou como diz o ditado popular, passar panos quentes na cabeça, né, do indivíduo. Não. O rei, ao perdoar o seu servo, ele não fez vista grossa para a realidade do problema, mas ele gera no coração daquele servo o quê? Uma responsabilidade ainda maior. Por quê? Porque aquele servo, agora que foi perdoado daquela dívida enorme, ele deveria também fazer o mesmo. Essa é a perspectiva, meus irmãos, que nós precisamos ter, concernente aquilo que Deus faz por nós. Por quê? Porque Deus, quando ele perdoa os nossos pecados, né, implicando a sua ira, ou aplicando a sua ira sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, o que Deus faz ali? Ele não está isentando exatamente a humanidade. Pelo contrário, né, ele está lançando a sua justiça sobre Jesus Cristo, está exercendo misericórdia sobre nós. A justiça de Deus tem que ser assistida. E Jesus se faz justiça em nosso lugar. Jesus leva sobre si aquilo que era nosso. Era nossa culpa para nos isentar. Então Deus exerce justiça sobre Cristo, mas sobre nós ele exerce a sua misericórdia. Então, meus irmãos, uma vez que eu e você fomos perdoados por Deus de uma dívida da qual nós não teríamos de modo nenhum condições para pagarmos, ainda que levássemos uma vida inteira, nós deveríamos nos colocar agora diante do Senhor, numa posição de compaixão e de misericórdia por aqueles que nos devem tão pouco. Essa é a realidade. Mas nós somos, muitas vezes, muito mesquinhos. E não entendemos que aquele que foi perdoado precisa agora, por sua vez, perdoar também. Então, meus irmãos, aqui a gente aprende no primeiro momento, no primeiro ponto, que o perdão é uma ação de compaixão e de misericórdia. Segundo ponto, o perdão, ele cria em nós grandes responsabilidades. É preciso que a gente saiba que o perdão que nós recebemos cria em nós
grandes responsabilidades, tá? No segundo momento da história, Jesus mostra que o homem perdoado, ele precisa refletir, ele precisa agora entender a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus sobre a sua própria vida. Se Jesus tivesse aqui, não tivesse descrito o primeiro momento da história, onde aquele servo está de joelhos, está ali implorando misericórdia para o rei, e se ele tivesse apenas contado no segundo momento, onde aquele servo estava ali agarrando o pescoço do seu conservo ali e dizendo, paga-me tudo, nós entenderíamos que aquele homem estava o quê? Aplicando a justiça, afinal de contas, o homem devia a ele. Aquele homem estava exercendo a justiça, ainda que de modo rigoroso, né? No entanto, meus irmãos, nós percebemos e vimos no texto que aquele homem havia sido perdoado da dívida ou de uma dívida enorme anteriormente. Aquele homem havia sido perdoado e ele estava agora diante do seu conservo que devia para ele um valor irrisório. Aqui, 100 denários, ele seria ali o equivalente ali a um 600º milésimo, né, da dívida que aquele homem tinha comparado à dívida de 10.000 talentos. Não era nada. Mas aquele homem, ele agarra o seu conservo ali e não exerce misericórdia. De modo semelhante, meus irmãos, aquele homem agora suplica. Me perdoa. Espera que eu vou pagar. Imagina agora, aquele homem segurando o pescoço dele. Eu imagino, irmãos, que naquele exato momento que ele estava segurando ali o seu conservo, tivesse passado pelo menos na mente dele mesmo, que em alguns momentos, alguns instantes atrás, ele também estava diante do seu rei, suplicando clemência, suplicando ali misericórdia. E aquele homem agora podia aproveitar a oportunidade de também exercer o mesmo que foi exercido com ele, aplicar a misericórdia sobre aquele seu conservo. Mas não, aquele homem ele prefere então o uso da justiça, sem a misericórdia. E aí está o erro. Esse foi o erro daquele homem. Tiago, na sua carta, lá no capítulo 2, versículo 13, ele fala o seguinte, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não exerceu misericórdia. Mas ele diz mais, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Jesus, ele fala o seguinte, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Isso mostra para a gente, meus irmãos, que o perdão não é opcional. Não é uma situação de fazer ou deixar de fazer. É algo obrigatório, é algo que você deve fazer, porque você recebeu o perdão em Cristo Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, meus irmãos, assim como eu fui longânimo com você, assim como eu te tratei com amor e com misericórdia, você deve tratar também o seu próximo. Jesus, irmãos, ele, após perdoar a você e a mim, ele está dizendo, agora, vá, mas ame, perdoe, faça com as pessoas aquilo que eu fiz por você, demonstre a graça que você recebeu para as pessoas. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, falando um pouquinho sobre reconciliação, lá em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, na verdade, do verso 18 ao 21, ele vai falar sobre reconciliação. Ele diz que nós fomos reconciliados, né, com Deus por meio de Jesus Cristo, e Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Mas a verdade é que muitos de nós, meus irmãos, com as nossas atitudes, o nosso comportamento contrário ao ensinamento de Jesus, nós muitas vezes preferimos o ministério não da reconciliação, mas o ministério da separação, o ministério das intrigas, o ministério das divisões. Essa é a realidade. Muitos são os casais, por exemplo, que não se perdoam. Quantos pais e filhos que não se falam por causa de mágoas que não foram tratadas? Quantos membros do corpo de Cristo, meus irmãos, envolvidos em todos os tipos de intrigas e dissensões? Isso é uma realidade, infelizmente. Nós declaramos que amamos a Deus, mas temos dificuldade de amar o nosso próximo. Extremo. Essa palavra de Jesus, meus irmãos, para o apóstolo Pedro, ensina a cada um de nós que nós devemos tratar os outros assim como nós fomos tratados por Deus. Nós devemos tratar os outros da mesma forma que fomos tratados por Deus. Tá?
precisamos entender que o princípio bíblico é o seguinte: somos perdoados para perdoar. Fomos perdoados e somos perdoados para também exercermos perdão sobre o outro. Entretanto, meus irmãos, mesmo que depois que a gente recebe o perdão de Deus, perdão este no qual tínhamos uma dívida incalculável, uma dívida impagável, uma dívida infinita, ainda assim nós temos dificuldade de perdoar o nosso irmão que nos deve tão pouco, tão pouco. É uma dificuldade extrema para exercermos o perdão. Aí a gente aprende aqui, irmãos, recapitulando, o perdão é uma ação de compaixão e de misericórdia. O perdão também, ele cria em nós grandes responsabilidades. E em terceiro lugar, quem não perdoa deve assumir as consequências. Assim como o perdão, ele cria grandes responsabilidades, aqueles que não assumem essas responsabilidades devem assumir as consequências da não responsabilidade cumprida. Porque o perdão, ele traz consigo responsabilidade para nós. Tá? Na parábola que aqueles que viram ou ouviram, eles estavam ali presentes, viram o que tinha acontecido, eles ficaram tristes com a situação. E qual a razão da tristeza daqueles homens que estavam ali? Naturalmente, eles entenderam que a atitude daquele homem, agora para com o seu conservo, era um insulto, de modo grosseiro, até contra o seu rei. Que havia tido uma atitude tão sublime, uma atitude tão maravilhosa, perdoando a dívida daquele servo. E ao invés daquele servo fazer o mesmo, ele fez diferente. Ele foi duro demais. Mas aqueles homens também estavam tristes pelo próprio conservo daquele homem, que estava ali suplicando por clemência, estava ali buscando o favor dele, e não fora atendido. Meus irmãos, aqueles homens então vão relatar ao rei tudo aquilo que havia acontecido, porque eles entenderam que aquele homem era um homem perverso, era um homem cruel, e deveria ser punido pelo rei. O rei então convoca aquele homem e chama servo malvado. Por que você não fez o que eu fiz contigo? Eu te perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste, não devia tu fazer o mesmo? Pois é. E aí, o texto diz que lançaram aquele homem aos verdugos. Meus irmãos, nós seres humanos, nós costumamos ser justos com os outros. A justiça é boa quando é aplicada ao outro, muitas vezes. Né? Nós, às vezes, numa atitude legalista, até mesmo diante dos nossos próprios irmãos, nós consideramos gigantescas as faltas que esses irmãos, ou que alguns irmãos, cometem contra nós. Nós não queremos, em momento algum, muitas vezes, perdoar tais situações que nos são acometidas. Mas Jesus, irmãos, ele nos mostra que a indisposição para com a reconciliação, ela nos coloca num terrível contraste contra Deus. Por quê? Porque você e eu, nós fomos perdoados de uma dívida enorme para com Deus. Nós fomos perdoados, irmãos, por uma dívida enorme para com Deus. Mas isso só foi possível por quê? Porque Jesus Cristo, ele pagou a nossa dívida. Ele morreu na cruz do Calvário, em seu lugar, em meu lugar. No entanto, as ofensas que o próximo nos causa, ou causam a nossa honra, nos torna pessoas tão iradas, tão nervosas, tão furiosas, que nós nos esquecemos das lições de Jesus Cristo. Aquilo que é concernente ao amor ao próximo. E muitas vezes, meus irmãos, nós não queremos saber de perdoar as pessoas. Queremos que elas sejam punidas. Queremos que elas paguem. Assim como aquele servo fez com seu conservo. Estamos sempre prontos, meus irmãos, a nos vingar de quaisquer que sejam as palavras erradas que os outros digam sobre nós, contra nós. Essa é uma realidade. No entanto, meus irmãos, nós precisamos estar prontos para liberar perdão. Precisamos estar prontos para liberarmos perdão sobre os outros. C.S. Lewis, aquele que escreveu lá os Contos de Nárnia, ele diz o seguinte: é fácil falar de perdão, até que você tenha alguém para perdoar. É fácil falar de perdão até que se tenha alguém para perdoar. Mostrando a situação que é difícil de fato. Não é fácil perdoar, mas é um dever nosso. É um dever nosso. O dever daquele servo da parábola, meus irmãos, era não apenas de viver cheio de gratidão agora para com aquilo que Deus fez com ele. Ele foi um beneficiário da misericórdia do seu Senhor. Ele deveria agora continuar sendo aquilo agora, deveria continuar sendo um padrão da vida dele, para que ele aplicasse agora para o próximo na vida dele.
A conduta dele para com seu conservo deveria ser uma conduta também de perdão, porque ele havia recebido perdão. Mas no fim da parábola, Jesus ele nos apresenta a consequência dessa falta de compaixão e disposição para a reconciliação que nós temos. Sabe por quê? Porque aquele, meus irmãos, que não se torna misericordioso com a misericórdia de Deus, aquele que não aprende a perdoar a partir do perdão de Deus, esse desperdiça a graça de Deus. E a graça desperdiçada, meus irmãos, por sua vez, ela provoca condenação. Essa é a realidade. A graça desperdiçada provoca condenação. A graça de Deus, ela se transforma na ira de Deus. Olha que situação. A parábola, no versículo de número 34, ela vai afirmar que aquele rei, enfurecido agora, com a atitude do seu servo, entrega ele aos verdugos. Ou seja, ele exerceu no primeiro momento misericórdia, mas agora ele está furioso. E toda aquela misericórdia se transformou em condenação. Ele entrega aquele homem malvado aos verdugos. Esse termo verdugo só acontece aqui no Novo Testamento. Os verdugos, eles eram oficiais designados pelos tribunais para que pudessem torturar as pessoas que haviam cometido crimes atrozes. Então aqueles homens estavam ali para a tortura. Até que ele pagasse, o versículo 34 diz que até que ele pagasse toda a dívida, aquele homem deveria estar com os verdugos. Mas definitivamente essa frase implica em quê? Que jamais isso poderia se concretizar. Afinal de contas, a dívida era impagável. Ele ia morrer nas mãos dos verdugos. Essa é a realidade. Talvez, queridos, ao lermos esse texto aqui, ao refletirmos sobre ele, talvez você esteja até pensando, mas pastor, essa parábola aí é apenas uma ilustração que Jesus usou ali para o apóstolo Pedro. A aplicação dela foi apenas para dar um fim para a história, pastor. Ela não se aplica mais a nós. No entanto, querido irmão e querida irmã, o versículo 35 não afirma bem isso. Porque o versículo 35 nós lemos assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não é apenas uma parábola, é uma realidade. Uma realidade. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, uma vez que fomos motivados pelo perdão, nós devemos também perdoar. Fazer de tudo para que pudéssemos, então, para que possamos nos reconciliar com aqueles que nos devem tão pouco. Devemos fazer de tudo para vivermos em paz, para vivermos bem. Mas se você e eu recusarmos, meus irmãos, essa reconciliação com o nosso próximo, nós seremos tratados da mesma forma, da mesma maneira como o rei tratou aquele servo malvado no final da parábola. Já imaginou? A ira de Deus sobre você em relação à sua dívida? Isso implicaria de você estar nas mãos de um Deus irado por toda a eternidade. Está preparado? Está preparada para isso? É a responsabilidade tremenda. Concluindo, meus irmãos, através desses ensinamentos de Jesus Cristo aqui para nós, a gente precisa refletir sobre algumas importantes lições. E a primeira delas é que todos nós éramos devedores de Deus. Na realidade, todos nós, sem exceção, éramos devedores de Deus, assim como o servo na parábola. Nossa dívida também, assim como a dele, era impagável, incalculável, infinita. Mas através da compaixão e da misericórdia de Deus, por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, meus irmãos, aquela dívida foi paga. A dívida que você tinha com Deus foi paga. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem esse benefício de não dever mais nada, de estar quites com Deus. Segunda lição, o perdão, meus irmãos, ele precisa gerar em nós a responsabilidade de perdoar o nosso próximo. Quem foi perdoado não pode jamais sonegar perdão. Devemos perdoar assim como nós fomos perdoados por Deus. Assim como Deus nos perdoou, nós precisamos também perdoar sem restrições, queridos irmãos. Precisamos liberar perdão. E uma terceira lição, queridos, quando nós nos colocamos em oposição à proposta do perdão, nós estamos sujeitos ao castigo eterno e sem misericórdia.
quando nós nos opomos, nos colocamos como oposição a essa proposta de Deus, para que nós sejamos perdoadores uns dos outros, nós estamos nos colocando numa situação de castigo eterno e sem misericórdia. Porque aquele que não exerce misericórdia, também não será exercido sobre ele misericórdia, como diz Tiago lá. Portanto, meus irmãos, pensemos nisso, reflitamos sobre isso, e que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que você e eu possamos refletir naquilo que ouvimos. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei com quem você tem alguma dificuldade de relacionamento, talvez seja na sua casa, talvez seja com seu pai, talvez seja com seu irmão, talvez seja com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, mas não importa, o amigo da escola, da faculdade, um colega de trabalho, o vizinho, talvez seja alguém que é bem próximo a você, mas não importa. O que é importante é você e eu aprendermos a nossa tarefa, o nosso dever de perdoarmos uns aos outros, porque nossa dívida também para com Deus era impagável e Ele nos perdoou. Por que não podemos perdoar aquele que não nos deve nada, na verdade? Vamos orar? Santo e amado Pai, nós louvamos ao Senhor, gratos a Deus por sua bondade, gratos pela misericórdia, Pai, que nos é oferecida em Cristo Jesus. Nós éramos, ó Pai, devedores de Ti. Nossa dívida, Pai, era impagável, incalculável, Pai, infinita. Mas, ó Deus, Tu nos perdoaste em Cristo Jesus. Tu enviaste Teu Filho amado, Senhor Deus. Ele deixou a Sua glória para levar sobre si, ó Pai, a nossa dívida, para pagar, ó Pai, aquilo que era dívida nossa, para levar sobre si as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados. Ó Deus, que nosso coração seja transformado, seja, Pai, trabalhado, no sentido de que nós possamos aprender que assim como fomos perdoados, que assim como fomos, ó Deus, alvos da misericórdia do Senhor, da clemência do Senhor, da compaixão do Senhor, devemos também exercer misericórdia, compaixão, clemência pelo outro, por aquele que na verdade não nos deve nada, Senhor Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, portanto o nosso próximo não nos deve nada. Nos ensina, Senhor Deus, a liberar perdão, trabalhe em nosso coração, ó Pai, no sentido de transformar nossa vida para que possamos parecermos mais contigo a cada dia e nos tornemos discípulos teus, porque o discípulo é aquele que guarda a tua palavra, que vive a tua palavra, que obedece a tua palavra, que cumpre a tua palavra. É difícil perdoar, sim, Pai, não é fácil, mas nos ajude, Senhor Deus. Trabalhe em nós, ó Pai, trabalhe em nós, ó Pai, esta dádiva, para que possamos, ó Deus, aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ter compaixão e a sermos complacentes com aqueles que nos causam algum mal, que faltam contra nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.